Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vivemos um tempo hoje que pouco é pregado sobre a vida eterna. Tem se pregado muito pouco sobre a salvação. Tem se pregado muito pouco sobre morar um dia na eternidade. Hoje nós olhamos as lives, assistimos muitas mensagens e nós vemos muitas pessoas preocupadas com o seu bem-estar. Como nós vimos no teatro, talvez com um sapato bom, com uma roupa nova, com uma casa mobiliada. Não que isso seja errado, amados, mas muitas pessoas estão colocando isso, né, no seu coração como a primícia, como o principal. Estão esquecendo que o mais importante é a salvação, porque tudo isso vai ficar um dia. Tudo isso aqui vai ficar, nós não vamos levar nada. E estão se esquecendo disso. E eu tenho falado muito com as minhas clientes lá no salão a respeito disso. Por que que Deus permitiu, será, que chegasse esse tempo, esse ano dessa pandemia? Será que todos nós estamos nos conscientizando de qual o objetivo e o propósito de tudo isso? Quantos sapatos bonitos você tem lá que você não pôde usar esse ano? Quanta roupa bonita você comprou, talvez você não usou esse ano? Quantos projetos nós fizemos e nós não pudemos executar esse ano? Até na escola nossos filhos não puderam ir, não estão podendo ir. Na faculdade, muitos no trabalho. Muitos sonhos e projetos foram interrompidos. Muitas pessoas tinham grandes projetos para 2020, né? E daí ficou tudo parado. E Deus permitiu que as famílias começassem a se reunir mais em casa. Eu tenho que suportar mais o meu filho, eu tenho que suportar a minha filha, eu não aguento mais o meu marido toda hora, eu não aguento mais. Eu tenho ouvido muito isso lá no salão, amados. Eu não aguento mais aquele meu filho todo dia em casa. Olha só o que está acontecendo com a família, está perdendo a essência. Sabe, do início, eu lembro do meu pai, da minha mãe, na minha infância, nós não comíamos jamais na sala, no quarto, era sentado em volta da mesa. Sabe, eram todos participando da mesma refeição, meu pai fazia oração e abençoava. Se o filho não chegasse, ficava sem comer. Se ele falasse, eu estou lá, estou brincando, se você não estiver na mesa, você vai ficar sem comer. Existia um respeito. O pai olhava para a gente, só no olhar a gente já tremia de medo. Era uma obediência, um respeito. Hoje a gente não vê, está se perdendo. E a gente está se acomodando com isso. A gente está numa nova era, agora nós temos tempo da internet, agora é tudo online, é Facebook, é isso, é aquilo, Instagram. Amados, a família está se perdendo. E eu falo para você que a pandemia veio para tentar fazer com que a gente começasse a rever tudo isso, os nossos conceitos. E eu tenho ouvido as pessoas falar assim, muitos casamentos estão sendo destruídos nesse tempo. As mulheres não estão aguentando o marido não está aguentando a esposa. Amados, muitos casais que eu conheci, amados, juntos, queridos, toda hora juntos, aquele amor, marido viajando e vinha, era presente, se separando, porque agora não pode mais. E não aguenta mais olhar para a cara dela, ela não aguenta mais olhar para a cara dele. Amados, isso é do inferno. Isso é uma obra maligna para destruir as famílias, os lares. E Deus permitiu isso para que nós começássemos a despertar e acordar e ver como vai ser na eternidade, como vai ser na glória. Nós vamos estar o tempo todo juntos. Lá não vai ter raça, não vai ter cor, não vai ter classe social. Lá nós somos todos iguais diante de Deus. Não vai ter diferença. Quem tem um carro mais novo, quem tinha um cargo melhor na igreja, quem cantava mais bonito. Não tem isso para Deus, não tem isso para Jesus, não tem isso para o Espírito Santo. Ele quer nos salvar. Jesus veio para salvar a humanidade.
Jesus veio para salvar a sua igreja, o seu povo, a sua criação. Foi por isso que ele morreu na cruz. Eu ouvi uma mensagem essa semana do pastor Bill, e ele falou assim: Jesus, ele não veio morrer na cruz para te dar carro novo. Jesus não veio morrer na cruz para te dar uma casa linda e maravilhosa. Jesus veio sim para te dar saúde, força, graça, para você trabalhar, para você comprar, para você construir a tua casa. Para isso que Jesus veio, para te dar vida eterna, para te dar vigor físico, para salvar a tua casa, a tua família, o teu lar. Foi para isso que ele veio. E tem pessoas desviando da casa de Deus porque não estão conseguindo alcançar os seus objetivos terrenos. Estão sendo frustrados porque não estão conseguindo. Qual que é o nosso objetivo maior, amados? Eu sempre falei assim: não importa, eu não me importo se eu tiver que morrer de câncer. Eu sei que eu vou morrer de câncer, mas lá no céu não vai entrar o meu corpo canceroso, porque lá eu vou ter um corpo glorificado. Não importa se estou com problema na minha coluna, lá no céu o Senhor vai restaurar a minha coluna e vai me dar uma coluna nova. É isso que nós temos que pensar. E quando nós começamos a pensar assim, o Senhor começa a nos curar, o Senhor começa a tratar, porque nós não estamos preocupados somente com esse plano, com essa carcaça, com esse corpo. Eu estou preocupado com a minha alma, com o meu espírito, e com a minha família, com a minha casa, com os meus filhos. Eu tenho que dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor de coração. Eu sempre digo assim: o Senhor colocou nas nossas mãos heranças, os nossos filhos são herança do Senhor, e Ele colocou nas nossas mãos, mulheres, Ele colocou nossos filhos nos nossos ventres, e Ele vai requerer de nós, não vai requerer da vizinha, do avô e da avó. Tem muita mãe que fala: eu deixo lá que a avó cuide. A irmã, se você faz isso, começa a reverter isso, amados. É você que tem que educar, é você que tem que cuidar, é você que tem que criar. Desculpa, irmã, se tem vó aqui que mima, passa a mão na cabeça, você está fazendo errado, irmã. Deixa a tua filha, deixa a tua nora criar, porque Deus vai requerer da mão dela a criação. Você já teve o seu tempo, você já teve o teu tempo de criar seu filho e sua filha. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe por quê. O meu filho mais velho foi criado pela minha mãe. Tudo, meu filho lembra do testemunho? Tudo que o meu filho queria, minha mãe dava. Se ele queria um boné de R$300, a vozinha dá. Quer uma mochila de R$600, a vozinha dá. Quando a gente viu, meu filho estava perdido. Culpa de quem? Da minha mãe? Não, culpa minha, porque eu deixei ela fazer aquilo que ela queria. Esse aqui que vocês estão vendo, cabeludinho aqui, eu saí de perto da minha mãe, né, André? Agora nós estamos criando do nosso jeito. E ele conhece a verdade, e ele sabe da verdade. Eu olho o celular dele, madrugada eu entro lá, vasculho tudo que ele vê. Amados, eu fico no pé dele. O padrasto, né, que é o segundo pai dele, também. Somos chatos. Mas um dia, quando ele crescer, ele vai dizer assim: valeu a pena. E se ele não seguiu o caminho certo, foi porque ele quis. Porque ele decidiu. Mas a gente sabe que quando a gente planta a boa semente, amém? Ela vai crescer. Ela vai frutificar. Porque a Bíblia fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela tem que andar. Então aqui, voltando lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe aqui, amados, uma questão: tem que crer. Se você quiser ir para a eternidade, você tem que crer que ela existe e que ela está sendo preparada para nós, aleluia. Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. Aleluia, você crê nisso? Você tem uma morada no céu, você tem uma residência lá, você tem um lugar onde o Senhor está preparando para você. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Aramandalabassúria.
Xandamandai, andarabacantarás.